Vamos falar de time. O time fechou a preparação agora há pouco na Toca da Raposa. Nesse instante, inclusive, a turma deve estar naquele famoso jantar, né? Já se encaminhando para o jantar. O técnico Leonardo Jardim, que mudou um pouco a forma de trabalho do Cruzeiro. O Cruzeiro antes fazia o treino de manhã e depois os atletas voltavam à noite. Agora não. A turma treina à tarde e já segue para a concentração. E aí, força máxima. Pelo menos o que deu para perceber pelas imagens, né, até divulgadas pelo Cruzeiro, força máxima, turma toda em campo. É o Cruzeiro que tem o William, que atuou no jogo passado contra o Vila Nova de Goiás, até terminou como lateral esquerdo. Foi uma prova de fogo para ele, porque ficou alguns dias de fora devido a uma pequena lesão na coxa, tá de volta. Matheus Pereira entrou no segundo tempo daquela partida, deu uma poupada, né, o Jardim no jogador, também participou do segundo tempo do jogo, assim como o Lucas Silva, o Fagner, o Wanderson. Essa turma toda, Cirilo, toda essa turma, mas foi até manchete da reunião da turma do bate-bola. Tem um jogador que busca posição nessa equipe, e eu falo do Gabigol. É que se algum deles apresentar algum nível de cansaço físico ali na frente, né? Se te apresentar algum desgaste, o Matheus Pereira não tá tão 100% assim, não tá completamente pronto pro jogo, qualquer coisa que tiver, o Gabigol começa. É um jogador, falava isso antes do jogo contra o Vila, tá ganhando a cada dia que passa mais confiança da comissão técnica e pode ser um jogador também importante para esse duelo contra o ex-clube dele, contra o Flamengo. Foi muito vitorioso, né, Cirilo? Jogando no time rubro-negro. Absolutamente, um dos grandes ídolos da história do clube, recentemente o grande ídolo da história do Flamengo. Ô Simões, cara, é difícil nesse momento, né? O Jardim tem a caneta para fazer a alteração que ele quiser na equipe do Cruzeiro, e ele transformou, pensando em nível de entrega, de entendimento tático, de empenho, enfim, como ele disse, de suar a camisa, né? Foi o termo que ele utilizou recentemente no jogo passado. Tem tudo isso e muito mais, mas, cara, um Cruzeiro e Flamengo no Mineirão lotado, o reencontro do Gabigol com o ex-clube, não teria uma carinha de Gabigol titular esse jogo não, Simões? Seria até pelo desempenho, né? O Gabigol foi muito bem no jogo contra o Vila Nova de Goiás, e não adianta a gente dizer, um adversário de Série B. A gente viu a rodada de ida aí da Copa do Brasil, os favoritos, tirando o Botafogo e o Cruzeiro, todo mundo ou venceu por um gol de diferença ou empatou e perdeu. O futebol está cada vez mais equilibrado, e o 2-0 a gente pode dizer, sem medo de errar, foi mentiroso, né? Era para o Cruzeiro ter vencido por uma vantagem maior, e o Gabigol desempenhou muito bem a função do Matheus Pereira. De toda forma, é ótimo, né, que o Cruzeiro comece a ter opções, embora elas do meio para frente sejam bem maiores do que do meio para trás, embora na última partida ele tenha ganhado uma situação que até então a gente não tinha visto, que é o William na lateral esquerda, né? E o próprio William disse que jogou quase uma temporada inteira na Alemanha nessa função, né? Na lateral esquerda, então que não é novidade para ele. E é importante porque acaba que assim, o Marlon saiu, o lateral esquerdo que ele tem é o Kaique, o outro que ele tem é o Vidalba, que ele teve que colocar na zaga, embora eu não acho que ele vá usar o Vidalba a partir da janela do meio do ano como zagueiro, tá? E aí eu vou explicar depois, mas é a questão da estatura, porque ele está precisando corrigir a má formação de elenco do Cruzeiro, né? O Leonardo Jardim, ele está tendo que colocar meio que trocar o pneu do carro andando, porque o elenco do Cruzeiro foi formado de forma errada, equivocada, e peças que vieram inclusive para poder tentar corrigir essa rota. E eu vou citar uma só, o Gamarra, né? A gente não precisa nem falar mais nada, né, do Gamarra, trocado pelo Tevez. Aliás, Tevez, 3,5 milhões de dólares fixado. Eu não consegui entender o que levou o Cruzeiro a fixar o passe do Tevez. Se o Atlético do Paraná exigiu, se não for assim, não sai negócio. Pro Cruzeiro seria lucro, não teria trazido o Gamarra. Mas de toda forma, é isso. Então eu acho que assim, e eu concordo com você, a gente não pode desprezar o fator motivação no futebol em hipótese alguma. Então eu acho que o Gabigol, pelo que ele representou nesse processo que o Cruzeiro viveu recentemente, porque o processo dele era idêntico ao do Dudu, né? E ele teve uma atitude oposta do Dudu. Eu acho até que seria um prêmio a um jogador que nesse momento vem se empenhando muito no Cruzeiro.
Se eu sou o professor Leonardo Jardim, eu coloco o Gabigol pra jogar contra o Flamengo, reencontrar o ex-clube Mineirão lotado, jogador de jogo grande, sei lá. O Pansieri tá dando indícios aí, se fulano sentir aqui, se não tiver 100%, tá com carinha de Gabigol começando com opção então, mas... Sei lá, Emerson Pansieri, é jogador de jogo grande. Antes de saber detalhes do Flamengo também, que tá cheio de jogador de jogo grande, né? Ô Rubem Júnior, e o Flamengo, como chega? Boa noite, Cirilo. Um abraço a você, pra quem nos acompanha aqui na turma do bate-bola da Itatiaia, confirmando 6h53. O Flamengo desembarcando em Confins, indo em direção ao novo hotel na Savassi, onde já tem torcedores aguardando a chegada da delegação. É casa cheia, é foco voltado para o Campeonato Brasileiro. Depois da vitória magra, né, por 1-0 para cima do Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil no meio de semana, o Flamengo teve o técnico Felipe Luiz na sua entrevista coletiva não gostando e deixando muito claro para a diretoria do Flamengo sobre a logística do jogo, até porque chegou na madrugada de sexta-feira, muito pouco tempo aí de preparação para o duelo contra a equipe do Cruzeiro. Finalizou a preparação na manhã de hoje no Rio de Janeiro, e é o Flamengo que mantém aquela base, né, que vem sendo utilizada e que tem apenas uma novidade como ausência: o Plata, vetado com dores no joelho direito. Quem tá de volta é o lateral esquerdo Alexandro, recuperado de uma lesão na coxa esquerda. É o Flamengo, Cirilo, que em 26 jogos na temporada perdeu apenas 3. Fora de casa ainda não foi derrotado nesta temporada de 2025. Ainda também não foi derrotado no Campeonato Brasileiro. Vem de goleada sobre o Corinthians, um provável time com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas ou Alexandro, Pulgar, De La Cruz, Gerson, Arrascaeta, Cebolinha e Pedro. É realmente de primeiro time do Flamengo, JVC.